Um momento maravilhoso, né? Desde o início do culto, Deus está tratando da gente. Abençoe seu irmão que está do seu lado. Diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Eu lhe abençoo. Seu irmão está sendo abençoado. Irmão, isso é tão importante. Eu abençoo você em nome de Jesus Cristo. Às vezes dá vontade de sair do meu lugar e botar a mão na cabeça do irmão e orar por ele. Tem esse sentimento, não sei se você fica inquieto, eu fico. Nem sempre, às vezes, eu obedeço, eu deveria ir, não estranhe. O pessoal que está comigo no matinal sabe que muitas vezes eu passo em posição de mãos e oro pela vida dos irmãos. Que a Bíblia manda fazer isso. Orar uns pelos outros. Amar um ao outro. Estar unido um com o outro, ajudando um outro. Como é que essa igreja vivia? Eu nunca esqueço de uma aula que eu tive no seminário. Crescimento da igreja, o nome da matéria. Crescimento da igreja. Como é que a igreja cresce? Em Atos capítulo 2, a gente vai ler de 42 a 47, bem conhecido. Dá uma receita desse crescimento. Se houver amor, se houver carinho, se houver unidade. As pessoas gostam de voltar para o lugar que faz bem a elas. Fala ao seu coração que tem pessoas que torcem por você, oram por você. E quer ver você vitorioso. Quer ver você vitoriosa. A igreja tem esse sentimento. E quando a gente vê a igreja primitiva, essa primeira igreja após o Pentecoste, é assustador como a gente vê. Os milagres acontecendo. Deus mudou? Você acha que Deus mudou? Deus não muda. Um dos seus atributos é a imutabilidade. Deus não muda. É um dos seus atributos. Ele não muda. Eu não mudo. Nunca Deus mudou. Ele é amor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é o Deus do impossível, Ele cura. Você crê na cura nessa noite? Você crê mesmo na cura nessa noite? Pois Deus quer te curar nessa noite, Ele quer curar. É Deus que eu creio. Será que eu vou passar meu ministério todo pregando sobre a igreja primitiva, sobre tudo isso? Sim, eu creio que Deus faz isso. Os milagres acontecem na vida dele. Eu tenho escutado o testemunho em torre de vigília, em algum lugar, em matinais, Deus operando. Eu quero dizer que quando Jesus Cristo fez aquela primeira multiplicação de pães, ninguém saiu de lá sem comer. Todos foram abençoados. Eu quero dizer que todos nessa noite vão ser abençoados. Todos. Ah, pastor, eu não estou presente, você não está presente aí online, também você vai ser abençoado. Tem bênção de Deus para mim e tem bênção de Deus para você. Acredito que ainda sobra. O discípulo com a incredulidade só tem 5 pães e 2 peixinhos. Pois pode começar a distribuir. E distribuir, irmão. Que susto. Todo mundo comendo. 12 cestos. Quem crê, diga amém, irmãos. Porque Deus faz isso. A mulher desesperada, o marido falecido, uma viúva, os credores batendo na sua porta, ou levar teus filhos como escravos. Ela desesperada procura o profeta Eliseu. Tu sabes que meu marido era um homem de Deus. Tu sabes que ele andava com Deus e agora eu estou sofrendo. Ele deixou dívidas. Às vezes o homem de Deus, a mulher de Deus também entra em dívidas. Acontece. Não ignore isso. Mas ele era um homem de Deus. Aí o profeta: o que é que eu posso fazer? O que é que tu tens em casa? Eu posso fazer uma pergunta aos irmãos: o que é que você tem em casa? Irmãos, quem tem essa fé em Cristo, irmão, você vai ver sua casa transbordando na presença do Senhor. Você vai contar, alguém pode ter, não, você vai contar o que Deus vai fazer dentro da sua casa. Você vai contar os milagres. Eu tenho só um azeitezinho, um pouquinho lá, tem pouca coisa. Pois pede vasilhas emprestadas. Não poucas. Leia o texto, fala assim: não poucas. Pede vasilhas emprestadas. Depois tu fecha a tua porta. Vai acontecer algo diferente dentro da tua casa. Aleluia. Vai acontecer algo diferente. Fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, que eu vou determinar. Eu vou orar. Eu sou homem de Deus, vou orar por você. E esse azeite, você começa a encher todas as vasilhas. Peça muito emprestado. Não sei se a mulher ficou atenta à palavra do profeta. Era Deus falando que ela foi pedir ajuda. Você hoje vai pedir ajuda, pois o seu azeite não vai faltar na sua mesa, viu, irmão? Se pastor, não aguento mais trabalhar, estou sem força. Pede a Deus renovação da sua força agora, né? Que Deus vai renovar as tuas forças para você e Ele vai operar na tua vida.
Irmão, começou a encher tudo. Traz mais enchendo. E o azeite, e a mulher, misericórdia, que é isso? E o azeite caindo. Traz mais vasilha, encheu. Tem ainda, mas tem um balde bem, traz aquele balde ali, enche. Tem, vai enchendo. E o azeite lá, mais vasilha, acabou, é o azeite. Deus não para, quem para somos nós. Desce um tonel, eu pedi um tonel emprestado. Oxe, era azeite, irmão. Quem crê, diga amém, irmãos. Amém. Como é que vivia essa igreja, a igreja primitiva? Nesse clima de saber que Deus é poderoso. Você vem para a casa do Senhor e sai daqui nessa noite abençoado, abençoada. Toda vez que eu leio as descrições, como vivia essa igreja, como viviam os irmãos, e eu vejo às vezes a gente vendo hoje pessoas com tantas dificuldades, porque a gente não tem aquelas experiências do passado. Aquele cantor e pastor, ele teve até aqui, o pastor Armando Filho, ele fez: hoje eu pergunto a Deus o que aconteceu com os filhos teus. Aviva-nos, Senhor. A tua igreja clama, traz um avivamento na tua igreja, Pai, de alegria e de amor. Traga um avivamento no meio dos nossos adolescentes, ó Pai. Que a tua presença vai superar qualquer tipo de vídeo, de programação, de TikTok, o que for, pode ser o que for. A tua presença é maior na vida do meu filho e minha filha adolescente. Bendito seja o nome do Senhor. Ô irmão, será que é importante a igreja estar unida? Pelo amor de Deus, entenda isso. Hoje eu conversava com a comissão, e quem for da comissão, leia com muito cuidado o que eu escrevi. Leia com muito cuidado e amor o que o pastor escreveu hoje. Leiam, por favor. Como é que vivia essa igreja? A igreja, irmão, uma coisa perguntou, eu falei, vou repetir, um seminarista perguntou, pediu ao pastor a palavra, esse crescimento da igreja, essa disciplina. Eu paguei no Seminário Batista do Norte, passei 2 anos lá, e eu lembro dessa disciplina. Aí ele fez: como é que a igreja cresce? Aí um seminarista perguntou: professor, sinceramente, vou fazer uma pergunta, não me empenha como incrédulo, nem como ignorante. Existia essa igreja? Existia. Existia essa igreja, na Bíblia está falando. Por que será que hoje está tão diferente? Tem irmão que o culto está na igreja, está não sei aonde, vai para outro canto, não tem prazer de estar na casa do Senhor. Aí vem ter uma programação na igreja tão esperada, tanto preparo, tanta oração, o irmão está do outro lado. Às vezes faz uma programação tão específica para um grupo, uma faixa etária, e tem alguém que talvez a mãe ou o pai ou o próprio adolescente ficou desapercebido, não percebe o que está acontecendo. E é na sua igreja que Deus quer falar contigo, nesse lugar. E eu pensando sobre esse tema, e queria não ser demorado, irmãos, tem muita coisa, mas não queria ser demorado. Preste atenção a essa introdução, faço questão que você fique bastante atento a essa palavra. Veja a importância da unidade da igreja. Se eu perguntasse aqui individualmente, ficasse de pé você, por que a igreja é importante a igreja estar unida? Aí você me diria alguma coisa, tenho certeza. Alguma coisa você tem no seu coração. Imagina agora, uma comunidade onde não há divisões. Imagina assim, essa comunidade aqui não há divisão, é um só pensamento. A Bíblia diz que era tudo em comum entre eles, tudo. E a Bíblia não mente, havia paz dentro daquela igreja, havia paz dentro daquela comunidade, e tudo dava certo o que eles faziam. A comunidade onde não há divisões. Há uma comunidade, imagina só, não tem aquele, imagine você dançando com os anjos, uma coisa assim, sei lá, andando com os anjos, uma coisa assim. Imagine você, mas imagina, onde a alegria é genuína e a generosidade é regra. Seja generoso. Tire a Bíblia, deixa o irmão sentado, deixa o irmão rodar. Não, aqui tem um lugar, vem para cá. Entendeu? E tal. Aí, olha outra coisa também. Este não é um sonho distante. O estudioso aqui escreveu, este não é um sonho distante, mas a descrição da primeira igreja cristã em Jerusalém, após o Pentecoste. Tinha essa igreja, onde o poder de Deus operava na vida dos apóstolos, e as pessoas viam o milagre. O livro de Atos é um livro histórico, ele fala e nos presenteia com um retrato inspirador dessa comunidade. E o capítulo 2, que nós vamos ler este versículo, 42 ao 47, esse texto não é apenas um relato histórico, não, muito mais, mas é um modelo divino para a igreja de todos os tempos.
Você crê que Deus quer esse modelo para a IEBT agora, para nós hoje? Nunca despreze seu irmão. Nunca trate seu irmão como menor. Considere superior a si mesmo. Paulo escreve isso à igreja. Cada um considere superior. Nem eu, nem você somos melhor do que eles. Deus ama isso, essa justiça, esse comportamento. Então, era um modelo divino para todos os tempos. Nele vemos a unidade que não era apenas o ideal, mas uma realidade vibrante que resultava em comunhão. Olha, uma coisa importante da igreja. O pastor Abisaías usa muito essa expressão. Irmão que ajuda quem? Irmão. Irmão que ajuda irmão. Eu vi hoje um irmão preocupado. A gente tem que ir na casa de irmã tal, que tem um serviço lá para fazer. A gente tem que ir na casa lá, vamos limpar aquele mato ali. A gente tem que fazer isso é tão maravilhoso. Eu vi hoje um irmão do nada, aqui, do nada que eu digo, expressando, levando, abrindo o armário, jogando tudo que estava meio mofado, batendo tudo. E digo, aí eu de repente eu passei e vi, eu disse, que é isso aí? Pastor, vamos ajeitar isso, vou chamar para ajeitar isso. Eu disse, meu Deus, a igreja primitiva está entre nós aqui. Preocupação com as coisas de Deus. Além de se preocupar com seu armário, sua despensa em casa, tem tempo para se preocupar com o armário dos outros. E se eu disser que saiu 3 irmãos hoje aqui para levar um sol, pegar uma máquina e limpar mato na casa de outro, em outra cidade? Isso não está acontecendo mais em muito lugar, não. Mas na IEBT está acontecendo isso. Você olha e diz, Senhor, tem misericórdia de nós, que esse espírito continue assim. Então, a unidade, irmão, traz felicidade. E essa igreja perseverando, e a gente pensa aqui, pelo menos aqui, em 4 pilares. Serei brevíssimo, brevíssimo mesmo. Primeiro lugar, perseverança na palavra. Olha que o Congresso dos Homens, que é o 8º café, falou da palavra o tempo todo. Davi falando da palavra, Josué, palavra, Caleb recordando as promessas de Deus, palavra. O sucesso dependeria da palavra. E a palavra não está longe de ti, nem de mim, está bem perto. Nós precisamos ler a Bíblia. Diga para seu irmão, ele não vai chatear com você, leia mais a Bíblia, diga para ele. O pastor Abisaías anunciou aqui nessa noite que hoje começamos com o Salmo 1. Não sei onde você estava hoje de manhã, 6 horas. Mas nós estávamos aqui, lendo o Salmo 1. Acredite. Orando aqui na igreja. E não tinha poucos irmãos. Amanhã o Salmo 2 a gente vai ler e vai caminhar. A palavra. Então o segredo dessa igreja é a palavra. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso significa que a unidade dele não era baseada em opiniões ou emoções passageiras, mas na verdade absoluta. Era no evangelho de Cristo que era baseada a palavra. E eles ali se mantinham, eles eram ensinados e se dedicavam a aprender a viver o ensinamento de Jesus Cristo. Todo dia tem oração. E tem pão aqui na igreja, todo dia tem pão, e é comer, é pão, é palavra, é oração, é busca, é joelho no chão, é clamor, todos os dias temos aqui. Hoje eu tive o prazer de ter três que foram adolescentes aqui, crianças, ficaram adolescentes, ficaram jovens, estão aqui ainda, estavam na oração comigo, e eu pedi para os 3 orarem, orem pelos adolescentes. Eu não sei se os 3 estão aqui nesse momento, eu vou falar e fique de pé. A pastora Abisaí foi criança aqui. Foi crescendo, está aqui. Hermílio está aí? Hermílio está no matinal hoje também orando. Fabinho está por aí? Os 3. Foram 3 adolescentes daqui. Atenção, adolescente. Olhe para esses 3 homens. Exemplo. Estão perseverando. Um é diácono. Outro é pastor. Outro é ajudador de outras áreas aqui na igreja. Eram adolescentes aqui da igreja. A fidelidade à doutrina bíblica vai fazer você crescer. Vai levar você longe. Precisa ser fiel à palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Eu vi, eu penso, Deus mostrou. É o que a Bíblia mostra. É a palavra. É revelação. A doutrina dos apóstolos. Capítulo
2, versículo 42. Vejam bem se não é assim. 2,42, ajuda aí. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir de quê? E nas orações. Irmão, oração. Oração. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém passar para esse... A IEBT ora, por favor, gente. Não é honra e glória para Jesus, mas essa igreja vive em oração. Para a glória do nome de Jesus Cristo. Segundo ponto, eu disse que seria breve, é sucinto. Primeiro, preste atenção nisso, ela viveu na doutrina dos apóstolos. Obedecia aos seus pastores. Ouvia seus pastores, ouvia a oração, atendia o pedido dele. O pastor não ficava se cansando com aquele rebelde, não. Eles atendiam a voz de Deus. Porque eles entendiam que o pastor falava no nome de Jesus e vivia aquilo. Mas, em segundo lugar, também está aqui a unidade, a expressão da unidade. Sabe o que é? A comunhão e o partir do pão. Partia o pão. Sabe, irmão, isso fala de intimidade, sentar na mesa, conversar. A gente tem tido isso aqui. Tem irmãos aqui que tem esse hábito pela manhã. Não é porque não tem café na sua casa, mas toma café aqui toda manhã que tem matinal. Passamos 20 dias com a equipe aqui. Tem uns que terminam, a gente até entende, vai para casa, sei lá, vai caminhar, vai trabalhar, mas tem uns que ficam por aqui, daqui a pouco estão na mesa, estão orando, estão comendo, e estão ali celebrando a unidade, irmão. Isso é tão lindo. Isso é tão lindo. E EBT tem essa experiência. Aqui diz que a unidade da igreja primitiva era visível. Todo mundo percebia, a comunidade via aquele crescimento da igreja. Eles não apenas se reuniam, mas eles compartilhavam a vida, as refeições e principalmente a ceia do Senhor, que era o símbolo máximo da união dos crentes em Jesus Cristo e da sua comunhão com os outros. Domingo que vem agora, é a celebração da ceia. É uma expressão máxima. A gente está sentado na mesa do Senhor. Naquele momento, participando da comunhão. E aqui, meus irmãos, nesse segundo ponto, ainda me chama a atenção, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, ela não apenas obedece ao mandamento, mas também experimenta e fortalece a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Não deixe de cear. Só se for uma coisa muito... É bom participar da ceia, é saudável, é crescimento, é comunhão, é fé. É festa, é alegria. É o Senhor que morreu por nós e nós estamos agradecendo. Fazer isto em memória de mim. É um memorial. Então, uma igreja que celebra a comunhão com sinceridade e alegria, essa igreja verdadeira é unida e é feliz. Porque se a gente aqui tem um ponto de encontro, não é por conta do culto, da doutrina, uma quarta-feira dessa, mas é porque eu vim ver o irmão. Ô, irmão, a gente vem ver até se alegra, mas é muito mais alto do que isso. É sentir a presença do Senhor. Terceiro lugar, eu disse que já estaria terminando. A oração, a respiração de uma igreja unida. Repete comigo. A oração de uma igreja unida. Tem um pensador bem piedoso que ele diz que a oração, ela é a vida da igreja, gente. A minha casa será chamada casa de... Essa comunicação contínua e permanente com Deus. E aqui o texto sagrado diz que um dos pilares da unidade era a perseverança nas orações. Vocês sabem que Ana sofreu muito. A esposa de Eucana sofreu com Penina, que a perseguia, que a maltratava. Sofreu porque era estéril. Deus não permitiu ela ter filho, mas ela perseverava na oração. E um dia ela se demorou mais. E naquele dia Deus resolveu atender a oração dela. Deus abriu a madre dela e ela teve um filho que foi um dos maiores homens na Bíblia, que fala, o profeta Samuel. Ele ungiu os reis de Israel, o primeiro e o segundo rei de Israel. Um homem que foi um sacerdote, ele orava e chovia pedra, trovejava. Ele viu o Deus usando Samuel e os amalequitas sofrendo, ele matando o rei, fazendo milagre. Deus usando aquele profeta. Ele chegava com um balde d'água, derramava e dizia assim: vocês se derramem diante de Deus, que Deus vai dar vitória a vocês. Nunca leram esse texto, não? Era um símbolo. Quando a gente se quebranta, quando a igreja se quebranta, Deus se levanta e não tem quem fique, não tem quem resista. A gente vence, você vai ter vitória. Oração.
Eu acho esquisito, aqui um ponto de vista muito meu, uma igreja que não tem oração. Uma igreja que diz que tem culto de oração, mas não tem nenhuma oração. Nem se fala de oração. Então aqui nesse terceiro ponto, a respiração da igreja unida é a oração. A oração é a respiração da igreja. É através dela que a igreja se mantém conectada com a sua cabeça. É Cristo. E recebe o poder do Espírito Santo, é através da oração. Se enche do Espírito Santo e também da unidade. Uma igreja que ora unida é uma igreja que permanece unida. Mas quando não tem oração, só tem guerra. Não tem quebrantamento. Cada um que queira ser o melhor. Divisão. Não precisa dizer que você é de oração, não. Todo mundo vai notar que você procura unidade. Que você procura abraçar. Todo mundo vai reconhecer também que você não tem nada com Deus nem com oração. Porque você divide, você machuca, você maltrata. Irmãos, tem coisas aqui fortes. Nem tudo são flores. Na igreja aconteceu coisas também aqui. Mas eu queria falar ainda sobre essa importância da oração. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Nós precisamos orar. Então aqui, meus irmãos, a gente diante de Deus coloca tudo no altar. Quarto ponto, e até o quinto a gente termina. Uma igreja generosidade e cuidado mútuo. O fruto da unidade. Então aqui está registrado também nesse versículo número 46. Diariamente perseverava unânime no templo. Então aqui o comentário é o seguinte. A unidade da igreja primitiva não era apenas teórica, mas se manifestava em ações práticas. O que é teoria? Todo mundo sabe. O que é prática? É viver o que a gente está falando. É cantando demais, mas não vive o que canta. É pregando demais, mas a gente não vive o que prega nem o que escuta. Ah, foi boa a reflexão, foi muito boa a mensagem. Eita, que igreja para ter mensagem. Onde é que está a prática dessas mensagens? Alguém disse, eu amo o vosso Cristo, mas não gosto do vosso cristianismo. É fraco. Cristo verdadeiro, o cristianismo está em falta, precisa melhorar. Então aqui, eles não se viam algo como seu, mas ele via tudo que tinha como recurso de Deus. E ele abençoava toda a comunidade. Último lugar, uma igreja alegre, que demonstrava no crescimento. Veja o que é que diz aqui no versículo 47. Então os que, capítulo 2, versículo 47. Sim, diariamente perseveravam no tempo, 46, e no 7, 47, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Louvando a Deus. Enquanto isso, quem que acrescentava os membros dessa igreja? Deus. Sabe, irmãos? Quem que abençoa? É o Senhor que aumenta. É o Senhor que envia. Então, a conclusão é essa. Teria muita coisa aqui para dizer, mas estou tentando máximo resumir. A conclusão desse quadro de unidade é uma igreja unida e feliz e crescente. Lucas registra que eles comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. A alegria não era apenas uma emoção passageira, mas um estado de espírito que fluía da comunhão com Deus e de uns com o outro. E essa alegria ninguém tirava, essa alegria era contagiante. E todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja os que havia de se salvar. A unidade, a alegria e o amor genuíno da igreja primitiva era um poderoso testemunho que atraía pessoas para Cristo e a igreja enchia naturalmente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, não é vaidade, e Deus conhece o meu coração. Muitos perguntam, como é que essa igreja na quarta-feira enche? Ninguém entende. Eu digo, é o Senhor que chama, que está dizendo, é o Senhor que envia. Não quero tirar foto. Olha, irmão, é incrível, só Deus faz isso. Teve um pastor, não esqueço o nome dele, ele é professor lá do seminário. Eu falei, Samuel, uma pergunta pessoal, intrigante. Como é que a IEBT fica tão cheia numa quarta-feira? Não é o histórico nosso por aí, você não vai ver isso. O que é isso? Isso é o poder de Deus, meu irmão. É a graça de Deus, é a misericórdia. Porque você está cansado, e eu também. Vamos ficar de pé, por favor, a gente está terminando. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja primitiva, em Atos 2, de 42 a 47, é o modelo perfeito do que significa ser igreja. Ô irmão, será possível
as cordas que foram partidas novamente soar, unido novamente? Será que uma amizade desfeita é difícil, né? Uma relação quebrada, Deus pode novamente consertar? Você acha que pode? Quem acredita que Deus pode fazer isso? Eu creio. O nosso ministério é ministério da reconciliação. Recebi um novo coração. O grupo pode me ajudar aqui? Vamos lá. A gente vai cantar com amor, com alegria. Aleluia. Eu acredito que as nossas amizades podem ser ressignificadas. Vai ficar mais forte. Nós teremos aqui para o final do ano uma igreja abençoada, crescendo, milagres acontecendo aqui. E muitas pessoas, o que é que está acontecendo na EBT? É amor, é graça, é misericórdia. As portas Deus vai abrir. A igreja precisa ser mais unida. Seja mais unido com o seu irmão. Ame seu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos cantar. Aleluia. Recebi um novo coração. A gente pode dar as mãos, irmãos, todo mundo, só quem não puder. Pode fechar até aqui o corredor, 10 mãos. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Olha, coração inspirado por Jesus. E olha o fruto. Como fruto desse novo. É um novo coração. As coisas velhas passaram, agora é amor. Eu declaro a paz de Cristo. Abençoa teu irmão. Te abençoo, meu. Abençoa tua irmã. Queira o bem dela. Preciosa. Queira o bem da tua irmã. Queira o sucesso do teu irmão. Somos corpo. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Do grande amor. É o amor de Cristo. Eu preciso de ti. Eu preciso de você, meu irmão. Precioso és para mim. Agora faça assim. Solta a mão e faça assim. As duas mãos abertas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, meu Deus, e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre essa igreja unida e feliz. Aquilo que foi quebrado, meu Deus, conserta, meu Deus. Que o Senhor possa encontrar lugar no nosso coração, Deus, para voltar à comunhão daqueles que perderam. E que essa bênção alcance todo Israel, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe vocês. Somos corpos, assim bem ajustados. Vão na paz. Totalmente ligados. Unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso. Canta, de negão. ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido
Isso é igreja, viu, irmão? Igreja unida, igreja feliz.